E aí, minha gente, Camila Ragazzini novamente, até rimou. Nós paramos então na primeira aula que eu trouxe para vocês o que é crença e quais são, por exemplo, os padrões de comunicação para a gente identificar as crenças. A gente parou em como as crenças se formam. Lembrando que eu estou gravando para vocês 6 aulas, que são aulas complementares, rápidas, direto ao ponto, para que a gente possa chegar então nas técnicas de reprogramação de crenças que eu já incluí no meu livro digital e que eu já compartilhei com vocês, e também vou deixar o link aqui. Então, vamos direto ao ponto, como as crenças se formam. Quero compartilhar aqui com vocês esse slide que diz o seguinte: a gente nasce, minha gente, e a gente é inserido num ambiente que tem pessoas que vão cuidar da gente. Essas pessoas podem ser os nossos pais, os nossos avós, tios, os nossos cuidadores. Depois a gente cresce mais um pouquinho, pode ser que a gente já tenha irmãos nesse ambiente, ou pode ser que cheguem novos irmãos. A gente tem os coleguinhas do lugar que a gente mora, na escola, os professores e assim por diante. Além dessas pessoas, a gente começa a receber estímulos através dos nossos 5 sentidos, que são estímulos que vêm, por exemplo, de jornais, telejornais, ou desenhos, ou novelas, e muito hoje em dia dos youtubers. As nossas crianças, nós não tínhamos isso, pelo menos eu não tinha, muitos de nós não tivemos, mas as nossas crianças hoje têm a informação com a distância de um dedinho, né? Pelos tablets que hoje elas já têm, pelo celular, ou quando elas pegam da gente. Mas, de qualquer maneira, quando a gente nasce, principalmente dos 0 até os 7 anos, mais ou menos, a gente tem ali uma força muito grande para incluir todos os estímulos que chegam através dos nossos 5 sentidos, como eu falei. Então, lembrando que os nossos 5 sentidos, o ser humano, ele capta todos esses estímulos através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Ele recebe esses estímulos e, a partir de então, ele começa a criar os seus pensamentos, as suas crenças, as suas verdades. Vocês lembram o que são crenças? Lembra que crença é tudo que a gente acredita? E a gente passa a acreditar vendo os nossos pais, vendo muito das informações na televisão, ou no YouTube, ou nas redes sociais, né? A gente passa a receber, então, esses estímulos que chegam através da nossa visão, na nossa audição principalmente, e vendo essas pessoas fazendo, sob forte impacto emocional ou por repetição, isso vai criando as nossas crenças. E essas crenças vão então contribuir para que a gente possa se comportar. Então, a gente se comporta através daquilo que a gente tem enquanto pensamento e crença. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando uma mãe, que por acreditar, também vendo seus pais batendo nela ou nos seus irmãos, passa também bater nos seus filhos e diz, por exemplo, para essas crianças, das quais ela bate bastante para educar, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas ela é uma verdade dela, é uma crença dela, ela bate porque ela acredita que bater vai fazer com que aquela criança seja mais educada, porque ela aprendeu isso. No momento em que ela bate, e ali tá criando forte impacto emocional nessa criança, e ela diz para essa criança: eu tô te batendo porque eu te amo. Essa crença, essa verdade, essa experiência cria nessa criança, que provavelmente, se ela não reprogramar esse pensamento, porque talvez isso ela nem tenha consciência, ela vai levar isso por toda a vida em relação a, por exemplo, o amor. Se eu não encontrar um parceiro ou uma parceira que me faça sofrer, e isso é inconsciente, minha gente, isso está arquivado na mente inconsciente. Se eu não encontrar uma pessoa que me faça sofrer, isso não é amor. Ou ela só vai se relacionar porque ela entende que amar dói. Então, todas essas experiências, de novo, sob forte impacto emocional ou por repetição, que chega através dos 5 sentidos de um ser humano, cria essas crenças. Um outro exemplo, vamos supor que uma mãe está passando roupa e deixou o ferro ligado, e um bebezinho que está aprendendo a engatinhar chega até perto desse ferro quente e tem ali a sua primeira experiência de queimadura.
naquele objeto que até então ele está explorando o ambiente, ele não sabe o que é, né? E a mãe, sem querer, deixou aquele ferro ali. Aquele momento, naquele forte impacto emocional daquela criança, daquele bebê, criou ali uma neuroassociação, como a gente diz, que pode ser uma crença muito forte de que aquele estímulo, aquele ferro, dependendo do que essa criança, do impacto que teve essa experiência para essa criança, cria ali nessa criança uma verdade sobre aquele estímulo. Claro, depois ele vai reprogramar isso automaticamente, ele vai tendo provavelmente mais acesso a esse objeto e vai vendo que ele não queima só, né? Ele também esfria. E aí eu não vou me aprofundar, mas é só para trazer mais um exemplo, além daquele que eu disse sobre a mãe que bate, mais um exemplo de uma neuroassociação que essa criança começa a criar pensamentos, começa a criar então crenças, verdades sobre esse estímulo ou qualquer outro estímulo. E isso faz com que essa criança se comporte. Então, essa criança pode, por exemplo, toda vez que vir um ferro, ela chora, ou ela se afasta, e a mãe nem sabe por que ela tá chorando, provavelmente depois de muito tempo, ela nem lembra que aconteceu isso com aquela criança, e ela viu um ferro e ela começa a chorar, ou ela se afasta. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês de pensamentos, né? De crenças e de verdades, traduzidas em forma de frase. Não consigo falar em público. Como eu recebo esse tipo de pedido por pessoas das quais eu acompanho dentro de empresas, em treinamentos, ou pessoas que me escrevem pelas redes sociais. Não consigo falar em público, Camila. Ela acredita que ela não consegue, né? E, obviamente, quando ela tem essa crença, ela não vai conseguir mesmo. Ou o esforço que ela vai pôr é muito grande. Não posso encontrar um amor de verdade com essa idade. Essa é uma outra crença que eu também costumo receber pelas redes sociais. Ou, não mereço ter dinheiro. Eu não mereço ter dinheiro porque eu já fiz muita coisa errada na minha vida, por exemplo. São exemplos de crenças. E o que é que faz esses exemplos de crenças? Faz com que essas pessoas que acreditam, por exemplo, não conseguir falar em público, fuja de situações que precisam falar em público. Que fuja, por exemplo, de um amor, já que ela tem 60, 70, 80, 90 anos de idade, ou 50, ou menos, enfim. Ela tem comportamentos que são resultados do que elas acreditam. A gente tem comportamentos que são a consequência do que a gente acredita. E, obviamente, quando eu me comporto, até quando eu não me comporto, eu gero um resultado na minha vida. Seja nas minhas finanças, seja nas minhas relações ou na minha saúde. E esses resultados que eu tenho na minha vida reforçam ainda mais a minha crença. Olha que louco esse ciclo, minha gente. Quando eu tenho todas essas memórias arquivadas que geraram uma crença consciente ou inconsciente, como eu expliquei na nossa primeira aula, que eu vou deixar o link aqui, junto com o link do e-book. Eu tenho essas verdades, eu tenho esses pensamentos, comunico, né? Ou só o fato de pensar. Isso aqui gera o meu comportamento, que gera então um resultado na minha vida, nas minhas finanças, nas minhas relações, na minha saúde. E esses resultados servem para reforçar ainda mais essa conexão neuronal, essas crenças, essas verdades, esses pensamentos. E aí vira um grande ciclo vicioso. Como é que a gente sai disso? Uma das formas é o meu método, o método Descrençar, que eu dividi em 4 passos. Se você já baixou meu e-book, você já conhece os 4 passos, se não, baixa, eu vou deixar o link aqui, que são: primeiro passo, diagnóstico; segundo passo, consciência; terceiro passo, reprogramação; e quarto passo do método Descrençar, resultado. Dentro de cada um desses passos existem diversas técnicas essas que eu já falei para vocês, eu testei em mim, começando lá em 2014, quando cheguei nesse universo de crenças, e em centenas de pessoas, no começo de uma forma ainda não padronizada, não sabendo muito bem que eu já estava criando um método, mas através desses passos, desses 4 passos, com diversas técnicas em cada um desses passos, a gente consegue identificar esses pensamentos, essas memórias, essas dores, essas crenças limitantes e reprogramar, para que então os nossos resultados, lembram que os nossos resultados, os nossos comportamentos é só uma consequência do que a gente acredita, das nossas crenças? Então esse método vai trazer para você diversas técnicas para você identificar e reprogramar então as crenças que te limitam.
Fechando aqui então nossa segunda aula, para que a gente possa caminhar logo para a terceira aula, complementar a esse livro digital. E aqui está o endereço novamente do livro digital, ebook10.camilaragazine.com.br/livro. Baixa, escreve para mim o que você achou dessa aula, escreve para mim se você já conhecia sobre crença ou se você já sabe quais são as crenças que te limitam, para que eu possa então trazer mais exemplos e quem sabe falar diretamente para você, para te ajudar de forma mais próxima ainda, para que você possa identificar e reprogramar as crenças que andam te limitando. Combinado? Um grande beijo para você e a gente se vê na próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.